Muito prazer te receber aqui com a gente, compartilhar a tua história hoje, tá? E antes da gente seguir, eu gostaria que você se apresentasse, né? E contasse para o nosso público quem é você, de onde você veio, quantos anos você tem. Oi, Isadora, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Thalita Cabral, eu tenho 30 anos, eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu sou compradora, mas a minha grande paixão é dança. E nos últimos anos eu tenho feito disso um grande hobby, uma grande paixão. Bom, Thalita, tu estava me contando antes, né, que tu teve aquele interesse pela dança ali por volta dos 12 anos, né, e que foi uma luta achar alguma coisa que atendesse às tuas necessidades como adolescente, né, difícil achar uma turma na tua idade, mas que ali por volta dos 19 anos, né, tu foi convidada a participar de um grupo da igreja, né, que envolvia arte, que envolvia dança, e eu queria saber, depois de tanto tempo, assim, dos 12 aos 19 anos, né, nessa busca, tentando se encaixar em alguma coisa com dança, o que aconteceu, né? Como é que tu te sentiu quando finalmente tu teve essa oportunidade? Bom, o convite, na verdade, foi assim uma grande surpresa, porque a pessoa que me convidou não sabia que eu gostava de dança e nem nada. Ela só achava que eu tinha facilidade para conversar com as adolescentes de 12 a 15 anos, e ela via em mim uma pessoa responsável para tocar esse projeto. E na época ela era responsável pelo grupo geral dos adolescentes, a filha dela já estudava balé, umas outras meninas também que tinham interesse, já faziam balé, jazz, e aí ela me colocou como responsável. E foi, assim, uma coisa muito legal, porque elas eram novinhas, mas elas já tinham um pouco de experiência, e acabou que no início a gente foi aprendendo todo mundo junto. Elas aprendendo como adaptar tudo que elas sabiam para usar na igreja e eu aprendendo com elas e criando ali junto. Então foi um momento de muito assim, muita interação e muito interessante assim Ah, pra gente. que legal esse movimento, assim, né? Porque às vezes a gente acha que a dança, ela acontece só na escola de dança, né? Claro que a gente sabe que tem uma diferença, mas essa busca, esse entrosamento, essa coisa de compartilhar ali, já traz bastante informação, né? Então eu acho isso bem bacana, esse movimento das pessoas se juntarem mesmo para aprender alguma coisa juntas. E aí você me falou, né, que com o desenvolvimento desse grupo, né, tu sentiu a necessidade de fazer aulas técnicas, né? Porque como tu mesma falou agora, tinham outras meninas que já vinham com alguma bagagem de aula, né? E eu queria saber de ti, depois desse tempo, né? Como que foi a tua busca, né? Por essas aulas, como que se tu achou com facilidade, se tu não encontrou, como é que se deu esse momento e o que te motivou mesmo a sair, deixar aquela zona de conforto, né, ali e buscar algo um pouco mais complexo assim para a tua formação. Então, eu sempre tive vontade de fazer aula técnica, alguma coisa mais direcionada para a parte de formação mesmo. Mas como você falou, né, quando eu era adolescente não tinha aqui na minha cidade nenhuma escola para iniciar balé aos 12, 13 anos. Então eu sempre tive vontade, mas nunca encontrei. E com a criação desse grupo, foi crescendo ali na igreja, muitas pessoas procurando a gente. Como eu que estava à frente, e eu era a mais velha dentre elas, eu tinha uma certa responsabilidade de direcionar os ensaios e de conduzir tudo. E aí, quando estava com mais ou menos uns 6 anos do grupo, muitas crianças começaram a se interessar. E aí nós resolvemos formar um grupo infantil. E aí uma das meninas que já fazia balé começou a me ajudar, só que o grupo infantil foi ficando muito grande e aí nós tivemos que separar duas turminhas, porque o espaço que a gente ensaiava não dava para ficar com muita criança. E aí eu tinha que ficar sozinha. Então, tudo que eu não sabia e que essa menina me auxiliava, eu não tinha como passar, porque eu não tinha conhecimento. Então, foi a hora que eu falei, poxa, eu preciso encontrar algum lugar que eu possa estudar e que eu possa aprender, porque não é suficiente. Bom, então tu falou que com essa necessidade, né, de conseguir passar e levar mais informação e técnica para o grupo, tu decidiu encontrar uma escola. Tu lembra mais ou menos com quantos anos tu estava nessa época, quando tu decidiu de fato buscar uma aula de dança?
Eu estava com 25, 26 anos, mais ou menos, quando eu decidi que eu iria procurar uma escola. Tá, então assim, finalmente quando tu encontrou essa escola, né, como é que foi esse processo de busca? Porque ao que parece tu já vinha buscando isso há muito tempo e não estava conseguindo encontrar. Então ali só nos 25 anos, 26, né, que tu teve a oportunidade de achar uma escola para tu praticar dança formalmente, num espaço de técnica, né, onde a gente acaba sendo cobrado e ensinado um pouco mais técnico, assim, não só a parte expressiva. Então conta pra gente como é que foi esse momento, que escola que foi essa, como que tu te sentiu, né? Que tipo de estilo que tu começou a dançar ali. Então, eu inicialmente procurei por aulas de balé, fiquei mais ou menos 1 ano e meio assim, procurando e meio insegura de iniciar e não dar conta. E aí, quando eu soube dessa escola, que as donas são pessoas conhecidas, aí eu me senti mais à vontade por conhecer as donas da escola. É, e pensei, provavelmente elas vão me ajudar e me direcionar. Olha, esse é o curso mais indicado para você, ou esse e tudo mais. E aí eu resolvi marcar a aula experimental. E até foi bem legal, porque fui eu e uma amiga minha que também, ela já dançou na infância, mas tinha vontade de retornar às aulas. E aí fomos fazer a aula experimental. Tá, depois que tu achou então essa tua aula experimental, conta pra gente como é que foi esse momento, porque eu sei, né, porque já passei por isso e sei que muitas pessoas que estão assistindo o vídeo agora têm essa curiosidade, o que que sente, às vezes nem vão experimentar porque já tem um receio, né? Então no teu caso tu foi até com uma amiga, né, o que é uma boa opção pra quando tu vai experimentar uma aula, né? Então conta pra gente o que que tu viu nesse universo, porque até então vocês, né, no grupo tinham um universo ali só de vocês, né? Um mundo e uma atividade de dança ali voltado para os objetivos de vocês, com a igreja, né? Com outros tipos de música. Então, como que foi essa transição desse ambiente de fato para dentro de uma escola de dança? Então, na aula experimental eu já cheguei assim bem apreensiva, porque já era um grupo que tinha já 1 ano que elas estavam fazendo aula. Então eu estava com muita vergonha de não entender os termos técnicos que talvez a professora usaria e de não conseguir acompanhar. E também eu estava buscando por aulas de balé. Como eu não encontrei, e nessa escola elas tinham essa turma adulta de jazz, aí eu pensei, bom, eu vou fazer, eu acho que é parecido. Eu achava que o jazz era um balé mais rápido. Então, eu fui confiante de que era o que eu estava imaginando. E aí eu cheguei lá, era uma coisa totalmente diferente do que eu imaginei. Foi uma aula muito gostosa. A professora deixou a gente assim super à vontade. E por ser uma turma de meninas adultas, elas também foram bem receptivas. Então, elas intercalaram eu e a minha amiga no meio delas, e aí a gente tinha que fazer em dupla. Então, a professora me colocou para fazer com uma menina que já era da turma, e aí ela ia ali me auxiliando e fazendo, e eu vi que eu dava conta, que era uma coisa que eu ia conseguir fazer. E dali eu já fiquei na escola. Também comentou na nossa conversa anterior que tu teve uma outra motivação para procurar a dança, né? No caso, tu estava passando por um momento mais difícil, né? Passando por uma fase de depressão. E eu queria saber de ti como que a dança te auxiliou nesse caminho de superar, né? Essa situação. Porque, claro, não é o foco, né, de uma aula de dança, a gente não tem essa responsabilidade. Eu, como professora, digo isso, assim, a gente sabe que colabora, né, mas a gente não tem essa total responsabilidade. Mas eu queria, e mesmo assim, ouvir de ti o quanto que a dança trouxe mais para tua vida, o quão ela foi benéfica para o teu desenvolvimento e para superar essa fase. Então, foi fazendo uma atividade com a minha psicóloga e dentro do teste, né, que ela tinha passado, dentro da atividade, ela falou que a dança era uma coisa que poderia me trazer muito prazer, muita felicidade, que poderia ser um hobby para eu investir, porque ela sempre falava, procura um hobby, procura alguma coisa para você fazer, uma coisa que você goste. E aí tentei artesanato e várias coisas e eu não me adaptava e ficava mais infeliz. E aí ela falou isso e acabou me
revivendo um sonho da infância. Uma coisa que eu sempre quis, mas nunca tinha de fato procurado, né? Depois de adulta. E aquilo me incentivou. E aí, quando surgiu essa oportunidade de fazer isso na igreja, aí eu pensei, bom, não é aula, mas está dentro de uma coisa que eu sempre quis fazer. E vai envolver uma coisa que vai me deixar feliz, porque eu sempre quis dançar. Então, eu acredito que possa ser uma boa saída. Como de fato foi. Foi uma coisa que me trouxe muita felicidade, muita motivação. Eu me via, às vezes, um pouco chateada, um pouco angustiada, ansiosa, mas se eu podia estar ali com as meninas, ensaiando e dançando, era uma coisa que me levava para um outro universo. Me tirava daquela atmosfera de tristeza e me levava para um outro patamar. E aí eu conseguia me sentir realmente relaxada, tranquila, e aquilo também me fez muito bem, me ajudou muito no meu processo ali de voltar a mim, né, de sair da depressão. Que legal, acho muito bacana a gente tocar nesse ponto, né? Apesar de não ser o foco da aula, mas é inegável, né, que a dança traz esse benefício, um benefício social, um benefício até questão física, assim, de endorfina, né, ali naquele momento da aula, e que ajuda na química do cérebro. Mas voltando, para a gente recapitular, assim, a tua aula experimental, eu queria saber se tu tinha algum preconceito ou receio, né, quanto a frequentar as aulas, ou quando tu enxergou aquela modalidade ali do jazz, como que tu te sentiu? Tu te sentiu assim, bem-vinda, à vontade naquele momento? Ou foi uma coisa que foi preciso desconstruir um pouco? Então, na aula experimental eu não tive tanto essa sensação, porque acredito que a professora fez uma aula mesmo ali de apresentação para a gente ver como seria a dinâmica da turma. Mas conforme eu fui fazendo as aulas, eu comecei a sentir assim um pouco de dificuldade, porque não que o jazz seja uma dança sensual, mas é uma dança que faz uma movimentação e tem movimentos totalmente diferentes dos que eu estava acostumada a fazer na igreja. Então foi um desafio para mim, para aprender, né, a movimentar o meu corpo daquele jeito. Eu acabei descobrindo uma nova forma de mim, uma nova forma de dançar, um novo limite para o meu corpo. Uma coisa que eu não me imaginava conseguir fazer, e até hoje me sinto desafiada e tenho aprendido muitas coisas e acredito que vou conseguir ir muito além. Aqui na série, o tempo de dançar, eu sempre enfatizo, né, a escolha da escola, do professor, para que as pessoas não desistam, né, na primeira vez que vão ao ambiente, às vezes não se sentem bem naquele ambiente e não desistam ali de dançar, né, mas que elas procurem outros lugares onde elas se sintam acolhidas, tanto pelo professor quanto pela turma, né. E aí eu queria saber de ti, como se deu a tua escolha, né, da escola e dessa professora, né, se você sentiu que a função das aulas, que você permaneceu nas aulas, né, teve influência desse espaço de dança e da professora? Com certeza teve influência. O ambiente da escola, né? Elas foram muito receptivas, a diretora da escola, o pessoal da recepção, foi muito assim acolhedor, e a professora também. Ela muito simpática, muito sorridente, e a turma também teve essa reação, né? De seja bem-vinda, fica com a gente e tudo mais. Então, isso realmente foi um incentivo. E tu lembra como que foi a tua primeira apresentação no palco com essa escola e nessa modalidade do jazz? Tu lembra as sensações que tu sentiu? Como é que foi, né? Se usar o figurino pela primeira vez, né? Ter todo aquele público, né? Aquele espectador te assistindo, as luzes, né? Todo um outro universo, né? Assim, um pouco ampliado ali quando a gente tá no teatro. E eu queria que tu contasse como é que foi essa tua experiência de palco, né? Com a escola pela primeira vez. A experiência de palco foi totalmente diferente, foi uma coisa muito nova para mim, por mais que eu já fizesse parte do grupo de dança da igreja, já tivesse me apresentado diversas vezes, mas ali o cenário do teatro foi uma coisa totalmente diferente. Primeiro, por toda a emoção da prova do figurino, ensaio final, a marcação de palco e aquela adrenalina de você vai passar a coreografia agora e acabou, e agora você só vai voltar no palco na hora que você for apresentar. Então, isso é uma coisa muito assim, que a gente não tem na igreja. Na igreja você ensaia quantas vezes você quiser no lugar da apresentação. E lá não. Então,
eu fiquei muito nervosa. Ai, meu Deus, será que eu não vou pisar no figurino? Será que não vai acontecer alguma coisa? E aí a maquiagem, você tem que fazer sozinha. Aí foi muito legal, porque a gente se reuniu com a turma, todo mundo aprendeu a fazer a maquiagem junto, uma ajudando a outra. Foi uma emoção muito grande, assim, já nos bastidores. E na hora que a gente chegou ali no palco, e aí você vê toda aquela iluminação, e você sabe que a sua família tá ali, seus amigos. Nossa, é uma emoção indescritível. É muito emocionante, é muito legal. Bom, é sim muito emocionante estar no palco, né? Todo aquele trabalho de um ano inteiro ali finalmente apresentado. Mas eu tenho certeza, como todo mundo que começa numa atividade nova para desenvolver habilidades, a gente encontra umas certas dificuldades, né, no caminho. Às vezes é uma questão de se soltar mais, ser um pouco mais expressiva. Às vezes é uma questão técnica, né? Às vezes memorizar a sequência. Eu queria saber de ti quais foram as tuas dificuldades nesse começo ali, que era diferente, né? Apesar de tu já ter essa experiência de dançar com o grupo da igreja, quando a gente vai para uma aula mais convencional, uma aula técnica, existem passos, existem coisas e que a gente vai treinando ali, que não sei se vocês trabalhavam isso dentro do grupo da igreja, né? Então, se tu puder contar pra gente como que tu identificou essas dificuldades e como que tu foi superando elas ao longo das aulas e do teu caminho. Eu acredito que assim, a minha maior dificuldade mesmo foi aprender a movimentar o meu corpo de outras formas. Eu tinha muita vergonha de rebolar, então a caminhada do jazz você faz rebolando, então eu tinha muita dificuldade de caminhar assim. A nossa primeira coreografia, essa que foi apresentada, nós iríamos dançar de salto, então eu ando de salto, mas eu não ando rebolando de salto, então foi um grande desafio conseguir aprender a fazer toda aquela movimentação. E também a questão do sincronismo das coreografias, por mais que ali na igreja a gente ensaie e tente fazer o mais perfeito possível, a gente não tem aquele tempo de ficar limpando a coreografia. Não, isso não tá certo, isso não tá certo. E eu não enxergava, eu não conseguia enxergar, mas o que tá errado, meu Deus do céu, tá saindo tudo certo. E então eu acho que a grande dificuldade também estava em sincronizar, né, a coreografia e também dificuldade de me localizar no meu espaço de palco. Aqui o seu espaço, ali já é o espaço da sua colega, você não pode invadir, você tem que saber onde você tá para não cobrir quem tá atrás, porque todo mundo tem que aparecer, e isso também já era uma coisa que a gente não tinha dançando na igreja, porque é um espaço enorme, então não tinha Aham. isso. Acredito que essas foram as minhas dificuldades voltadas para a parte da apresentação. E em aula, eu, o desafio mesmo de aprender novos movimentos com o corpo e me soltar, conseguir me expressar sem ter vergonha. Eu tinha muita vergonha, por mais que, assim, todo mundo ali, a gente acabou virando amigo. Mas mesmo assim, eu tinha muita vergonha, mesmo se na aula tava só eu, a professora e essa minha amiga, porque ela também ficou na turma, mesmo se estivesse só nós três, eu me sentia com muita vergonha, muito tímida. E nessa tua trajetória de dança, né? Tu falaste do jazz, né? Que foi por onde tu acabou começando, mesmo querendo balé. Eu queria saber se tu chegou a praticar outras modalidades, se tu segue fazendo aula hoje, mesmo na situação que a gente tá. Eu continuo fazendo jazz, agora com o período da pandemia, as aulas têm sido online, então eu tenho feito essas aulas, inclusive na semana passada a gente teve uma apresentação online, e foi um espetáculo, né? Foi bem legal. E eu não estudei outras modalidades. Eu tenho sim vontade, inclusive nessa escola que eu estudo, tem danças urbanas. E eu acho sensacional, eu acho muito legal. Tem algumas meninas da minha turma que estão nessa turma de danças urbanas e eu tenho vontade de fazer, só não estou fazendo ainda porque meu horário de serviço acaba me atrapalhando um pouco. E eu tenho vontade de aprender novas modalidades, sim. Já que tu comentou sobre as aulas online, como é que tem sido essa transição, né? Porque ao mesmo tempo que o projeto tem o interesse e o objetivo de divulgar aulas de dança, de incentivar as pessoas que nunca dançaram a de fato começarem a dançar, a gente sabe que nesse momento as escolas, né, estão com os ambientes restritos por causa de toda a função, né, da pandemia. E muitas escolas oferecem aulas online, algumas pessoas ainda ficam com algum receio, né, de fazer, nunca
fiz presencial, por que que eu começaria online, né? Então, eu queria uma opinião tua, né? E como que está sendo essa transição? Às vezes, qual é o benefício que tem ali de fazer aula online, né? E falar como é que está sendo essa experiência. É um novo desafio, porque assim é muito difícil reproduzir certas coisas sem a professora estar ali te tocando, né? Mostrando, ó, é assim que você vai fazer com o pé, acerta a sua postura. Então é uma autocorreção que eu tenho que fazer agora. Às vezes eu não estou conseguindo fazer algum movimento porque eu estou contraída, ou porque eu não estou com o ombro correto, da forma correta, ou eu estou com os pés muito afastados. Então, é uma autocorreção que eu tenho que fazer agora. Então, isso já é um novo aprendizado. E E tu acha que igual assim, dá pra pegar a coreografia, dá pra fazer os exercícios, tirando essa função que obviamente exige mais do aluno, né, da autocorreção, mas em relação à coreografia, a exercício, tu acha que é tranquilo pegar online? eu acredito que sim. Eu tenho um pouco de dificuldade de pegar assistindo no vídeo. No começo eu sentia um pouco mais de dificuldade, mas conforme o tempo foi passando, eu acabei conseguindo acompanhar e pegar as coreografias. E os exercícios também. A professora, claro, ela passa dentro do nosso limite, e coisas que não corra o risco da gente se lesionar, se machucar, porque em casa você está fazendo sozinho, o risco de uma lesão é muito maior. Mas a gente tem conseguido fazer, sim. Ela passa aquilo que é para fazer em casa, os exercícios, e aí ela fala: olha, movimenta a sua câmera assim que eu quero ver como você está fazendo e tudo mais, para poder acompanhar direitinho. Então, dá para fazer, não é igual, óbvio, não é igual a aula ali na sala com todo mundo junto, mas um benefício que eu vejo é que assim, eu tô sozinha no meu quarto fazendo a aula. Se eu fizer o passo errado, é só a professora que está olhando ali, porque está todo mundo dançando. Então eu acabo me soltando um pouco mais, me sentindo um pouco mais livre. E aí é uma coisa que a professora tem explorado também. Ela tem passado muita coisa assim, ó, você vai criar tal parte da música. Então ela acaba usando isso como uma coisa para desenvolver a nossa habilidade de criar, e de se soltar, e de se expressar um pouco mais. Então tem sido bom também. Falo sobre isso porque é uma coisa que logo de cara, quando surgiu essa função das aulas online, eu no começo resisti como professora, né? Já fiquei bem triste de não ter que, né, não estar indo para a escola, né? E logo eu vi que algumas pessoas começaram a dar aula online e eu mesma fiquei um pouco desacreditada. Falei, gente, isso não funciona, não vai dar certo. Mas aí as oportunidades foram surgindo, né? Eu fui descobrindo como é que funciona online. Ali nas primeiras duas, três aulas eu já pensei, para quem tá começando agora, né? Para que melhor do que uma aula que tu tá ali sozinha, que tu não tem com quem te comparar, né? Eu acho que é uma oportunidade para quem é tímido, para quem às vezes não chegou ali, né, pisar numa sala de aula. Poxa, começa em casa, né? E aos poucos vai se adaptando e quando puder voltar, já vai voltar com alguma bagagem, né? Já vai voltar com alguma experiência. Eu sei que você falou ali do seu espetáculo online, eu achei um ponto muito interessante. Eu queria saber como é que foi, né, essa preparação, os ensaios, como é que ele foi exibido, como é que se deu, né? Porque é uma coisa muito diferente e que está surgindo agora. Várias escolas estão apostando nisso, né? Existem agora os festivais online. Então, eu queria que tu desse a tua opinião sobre esse momento, assim, né? Acredito eu que tenha sido um espetáculo já anteriormente feito, que vocês já apresentaram presencial e como que foi essa apresentação online. Foi bem interessante, assim, a forma que elas criaram, né, esse espetáculo online para as turmas do jazz avançado. O exercício delas foi diferente, então já era um vídeo pré-gravado, um pouco mais elaborado, né, porque elas já têm mais tempo também de estudo, e outras coreografias eram ali ao vivo, usando essa mesma plataforma online que eu estou usando com você. Então, no momento da apresentação, elas pediam para que todo mundo fechasse as câmeras e os microfones, e aí ia aparecer ali na tela principal só os alunos que iriam dançar. E da turma mais avançada era o vídeo, então passava só o vídeo das coreografias. E foi muito legal, foi muito assim empolgante, né? Assistir todo mundo ali, tudo que
foi preparado pela turma mais avançada, foi muito bonito todo o trabalho que eles fizeram. As crianças também desenvolveram um trabalho aí, era cada criança na sua casa, assim, mas você via que eles estavam ali olhando, procurando um amiguinho na tela para poder apresentar. E aí a roupa da minha turma, a gente combinou uma roupa e aí cada turma combinou a sua, então você via ali, sabe, características de cada turma. Essa turma, eles são mais espalhafatosos, então tinha uma coisa mais assim, a minha turma, todo mundo adulto, né, uma coisa mais séria, tal, só um laço. Então foi muito interessante, a apresentação foi bem legal, achei muito legal a forma que elas criaram. Então, Thalita, pra gente conseguir conectar, assim, aquele teu início, né, esse momento que tu tá agora, eu queria te perguntar o que tu diria que foi a tua maior transformação a partir da dança, né? O que tu evoluiu nesse tempo todo, o que a dança te proporcionou, o que a dança te trouxe, né? Mesmo desde ali do teu grupo dentro da igreja, com aquela conexão com as meninas, né? Até o teu interesse de buscar algo fora. Como é que tu resume tudo isso, né? Que transformação foi essa? De maneira geral, falando tanto da parte de estudar mesmo, de forma técnica, a dança, quanto do grupo que nós temos ali na igreja, a transformação, assim, da minha vida foi total. Eu não imaginava que eu pudesse chegar tão longe. Quando nós começamos ali o projeto na igreja, nós éramos em 6 meninas. Hoje a nossa equipe, contando todas as crianças, nós somos 50. Então eu não imaginava que isso fosse tomar uma proporção tão grande e que seria confiada a mim uma coisa tão grande, tão bonita. Foi motivo de grande felicidade para mim, é um motivo de muito orgulho. Eu acredito que é a coisa de que eu mais me orgulho que eu tenha feito. E eu não imaginava que através da dança eu pudesse ser feliz e trazer felicidade para outras pessoas também, porque eu vejo muita gente que também se transformou, né, e mudou a vida por causa da dança. Então eu acredito que foi essa a grande transformação que trouxe para mim. Que bonito. E pra gente finalizar, que conselho tu daria para quem quer iniciar a dançar? Né? Especialmente nesse momento que às vezes a gente tem opção de aulas online, presencial. Qual seria o teu conselho assim para alguém que quer dançar, mas que ainda está na dúvida, que não sabe muito bem por onde começar? Meu conselho é faça, comece a dançar. Todo mundo tem o seu limite, seja aquela pessoa que começou desde pequena e hoje é uma bailarina formada, ou aquele que está começando agora, como eu comecei com 27. A gente consegue avançar. Eu não imaginava que eu pudesse aprender com 27 anos. Para onde eu vou evoluir? Já me sentia velha. E não, eu vejo que hoje eu tenho muito mais ainda para aprender, eu tenho muito mais ainda a avançar e posso levar o meu corpo para outros limites. Então, o meu conselho é: faça, procure uma escola em que você se sinta acolhido, bem instruído. E não deixe de fazer por se achar muito velho ou ai, meu corpo não é o corpo ideal para esse tipo de dança. Eu acredito que esses tabus hoje em dia não existam mais. Você precisa seguir aquilo que o seu coração manda. Se você sente vontade de dançar, não deixe a oportunidade passar, nunca é tarde. Que bom, Thalita. Eu fico muito feliz de ter compartilhado a tua história. Eu acho que são pontos bem diferentes, né? São nuances bem interessantes que tu traz esse espetáculo online, essa tua transição, né? Entre uma experiência um pouco mais amadora até um foco técnico. Então, assim, eu fico muito feliz de ter compartilhado a tua história. Te agradeço muito. Espero que tu continue dançando, que tu continue levando isso, né? Para outras crianças, para outros adolescentes, né? E que a gente consiga mostrar o que a dança fez pela gente, né? E continua fazendo, que a gente consiga levar isso para outros lugares. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço pelo convite, Isadora. Um beijo para você. Muito obrigada. Um beijo, tchau, tchau.